Olá, meu nome é Mônica Vieira, sou assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará e começamos mais um episódio do nosso CRCC Cast, um podcast que é veiculado nas principais plataformas de streaming aí existentes, Spotify, Deezer e por aí vai, e também é veiculado no canal do Conselho no YouTube. Agradeço demais a audiência, até então estamos aí entrevistando pessoas maravilhosas que sem dúvida vai ajudar você, contador, contadora, estudantes também na área de ciências contábeis, a realmente aí serem cada vez mais inspiradores na sua profissão, no seu mercado de atuação. Quero também agradecer ao Centro Universitário Estácio por nos proporcionar aqui, nos disponibilizar uma parceria muito importante, o nosso estúdio aqui do podcast. Agradecer aí ao Cadeira, a Luana Amorim, né, que nos viabilizou isso, tá? Professora e coordenadora. Também agradecer aqui a comunicação interna aqui do Conselho, né? Paulo Silva, Wander, muito obrigada aí pela oportunidade e pelo suporte que vocês nos passam para poder fazer essa apresentação. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, porque como eu estava falando nos bastidores, né? A gente aqui vem entrevistando, né, representantes de comissões em relação ao que fazer da porta para fora. Mas hoje a gente vai falar sobre controle interno. E para isso nós estamos aqui com a nossa vice-presidente, a doutora Sandra Paula, para poder conversar aqui um pouquinho sobre o que é controle interno, falar um pouquinho desses bastidores da administração aqui do nosso conselho, né? Negócio é suado, né, Sandra? Seja bem-vinda e fala um pouquinho aqui sobre o seu papel junto ao Conselho. Bom dia, né? O nosso papel junto ao Conselho é de extrema responsabilidade, onde o controle interno, ele visa o controle, a verificação, a eficácia da aplicação dos recursos arrecadados pelo Conselho, tanto a arrecadação quanto a aplicação dos recursos, né? Nós sabemos, nós que acompanhamos o Conselho, o controle interno do Conselho, observamos que os recursos são muito escassos, né? A gente precisa realizar muitas despesas necessárias, né? De questão estrutural, né? De questão de melhorar a aparência do Conselho. E nós chegamos para isso, né? Para formatar, para melhorar. E aí a gente vê, né, quando a gente se depara com o orçamento do Conselho, a gente vê que realmente a gente não consegue realizar 100% do que a gente quer realizar de imediato. Estou falando 100% de imediato, mas assim, com esse nosso trabalho, com a Comissão do Controle Interno, né, que é o ESME, tem vários componentes da Comissão do Controle, né, e a gente traçando ideias, fazendo os controles, cortando alguns gastos de despesas e aplicando em coisas que realmente são necessárias, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. O que acontece? O orçamento é muito enxuto. A gente só tem uma fonte de receita, que são as anuidades. E essas anuidades, elas crescem, a receita ela é expressiva de janeiro a março. E aí, quando chega em abril, praticamente a receita cai um pouco por conta da inadimplência mesmo, né? Que hoje nós temos inadimplência. Essa inadimplência reflete na questão da arrecadação, que a gente não consegue melhorar o orçamento, né? Porque o orçamento ele é feito em cima do que a gente vai arrecadar. E você vê, assim, a nossa necessidade de melhorar a infraestrutura, melhorar a comunicação visual, melhorar a estrutura mesmo do prédio, né? A manutenção, que o nosso prédio é muito bonito, né? Mas ele precisa de uma manutenção. E assim, a gente precisa muito da colaboração dos nossos colegas contadores, né, que nos procure. A gente vai ter aí uma semana da conciliação, que a nossa colega falou antes, né, que vai ter uma semana. E aí a gente está tentando fazer esse trabalho, né, ter uma aparência melhor, aplicar o orçamento, ter um aumento nesse orçamento, né, porque a gente sabe que a gente tem o orçamento a cumprir, né, nós como órgão público,
nós consideramos como autarquia, nós temos um orçamento a cumprir, não é aleatório. Então, para eu realizar aquela despesa, eu tenho que ter uma dotação orçamentária, eu tenho que ter um recurso, não é só a dotação. Porque, às vezes, muitas vezes, você tem a dotação orçamentária, mas você não tem um recurso. Então, você não consegue executar. Entendeu? Sandra, e essa questão de que, assim, né, às vezes a gente não compreende, né, toda uma estrutura por trás, porque até para fazer os pleitos, as divulgações aí para o mercado, precisa-se ter uma estrutura até de suporte ao contador e à contadora. Fala um pouquinho sobre essa questão do back-office, dos tipos de profissionais, enfim, qual é a estrutura que hoje o Conselho disponibiliza para o contador e para a contadora? Bom, a estrutura que nós disponibilizamos hoje para os contadores e contadoras, para os profissionais em geral, né? A gente tem uma área de comunicação que dá publicidade a todos os atos relacionados à contabilidade, que isso é muito importante, principalmente as obrigações acessórias, prazos, né? E tudo mostra-se, abre-se para os contadores. Nós temos a nossa assessoria jurídica, né? Que pode dar suporte também, tirar dúvida. Nós temos a área de cobrança também, que é uma área muito atuante. Nós temos a própria contabilidade também, né? E temos também essa questão do controle interno, né? Que é a comissão de controle interno, que realmente é atuante dentro do conselho, né? E quando a gente pensa vem algum pleito, algum pedido, a gente analisa se o orçamento suporta. A gente faz de tudo para atender aquela demanda, né? Como a gente está tentando, desde o início da administração, fazer uma modificação estrutural e, para isso, demanda de autorizações, de reformulação do orçamento. E a gente faz todos os esforços, inclusive o nosso coordenador, que ele é muito atuante. Todo mês na plenária, ele demonstra, inclusive nossas plenárias são ao vivo, o contador pode acompanhar. Ele demonstra a execução orçamentária, como é que está a questão da receita, como é que está a questão da despesa. Tudo isso é muito transparente mesmo. Fala um pouquinho aqui da plenária. Como é que o contador e a contadora acontece todo mês, é isso? Nossa plenária acontece todo mês, praticamente na última semana do mês. Nossa plenária tem toda a estrutura também, né, com o pessoal da comunicação, que fica na plenária, que transmite a plenária ao vivo, né, que é tudo transparente. O nosso presidente presta conta, além das lives que ele faz semanal, nós prestamos conta na plenária do que está sendo executado de uma forma muito transparente mesmo. É isso que a gente quer. Além o que é que a gente imagina dessa transparência? É mostrar aos nossos contadores, aos nossos colegas, que realmente nós estamos exercendo o nosso papel. Que realmente aquela anuidade que ele está pagando está sendo revestida em benefício para a categoria, né? Em regulamentação, em atendimento e melhorar realmente assim, um atendimento aos profissionais. O que a gente almeja, inclusive até falando também aqui do balcão virtual, que foi uma ideia nossa também, do Felipe, de trazer os profissionais para a nossa casa de volta. Porque o CRC é nosso, são dos profissionais. Não é só da Sandra, não é só de fulano, ciclano, são todos os profissionais. E eles têm que participar, e eles têm que ter conhecimento do que está sendo feito lá dentro. Até assim, quando a gente não convive dentro do conselho, isso até é ruim, porque a gente começa a fazer críticas destrutivas e não críticas construtivas, né? A gente tem que ter ideias, dar inovações, chegar junto do conselho e melhorar, né? Fazer o melhor para todos. Sandra, fala um pouquinho mais desse balcão virtual, como é que ele funciona? Bom, balcão virtual você agenda, né? Pelo site ou pelo WhatsApp também, né? Que é que eles chamam outro nome mais arte que WhatsApp. E você agenda e naquele momento, naquela hora, um dos profissionais, ou do registro, ou da fiscalização, da assessoria jurídica, ou da informática, qualquer setor que você requisitar, eles lhe chamam naquele momento agendado e lhe atende virtualmente. Ou seja, toda uma estrutura, e para isso você tem custo, né? Lógico. Nós tivemos que fazer um investimento para fazer esse atendimento do balcão virtual aos profissionais. Para justamente também atender de maneira mais plena também o do interior do estado. De uma maneira mais ampla, né? Porque hoje
a gente tem a tecnologia, ela avançou muito depois da pandemia. Hoje você não vê nos órgãos públicos, você não vê quase atendimento presencial. A maioria dos atendimentos, por exemplo, Procuradoria do Município, até a própria Justiça, até o próprio TJE fazem as audiências virtuais. E isso, além de facilitar o profissional, que ele não vai ter aquele custo de deslocamento, de aborrecimento, ele já de chegar à distância, por exemplo, o pessoal do interior, você está ali ao vivo com o profissional, lhe atendendo personalizado, porque o profissional fica lá para lhe atender somente você e tentar resolver a sua demanda. Isso é muito importante. Isso foi um pulo muito positivo para nós profissionais. Foi um grande avanço, né? Tanto que nós tivemos uma estatística hoje, no mês de maio, nós tivemos 3 atendimentos presencial e 27 virtuais. Então, Nossa. A gente quer também fazer uma publicidade bem maior aos profissionais. Procurem o balcão virtual, façam um agendamento, que eles estão lá para atender vocês. Na hora do expediente, eles fazem o agendamento, lhe atende, tenta fazer o melhor para o profissional. Que perfeito, que perfeito. Sandra, é importante também dizer que você tem a experiência, né, nessa área de administração também, de outras entidades. Fala um pouquinho aí dos desafios aí da administração ao longo de 2022, né? Tem essa questão do balcão virtual, que realmente é como você bem colocou, foi um investimento e é um avanço, né, para justamente tornar mais cômodo. Tanto é que a gente vê, né, a gente que trabalha no prédio do Conselho, a gente vê que a movimentação diminuiu bastante justamente por essa comodidade em relação ao atendimento. O próprio mutirão também da conciliação é totalmente virtual e por aí vai. Fala um pouquinho aí do que vocês pretendem, como você bem colocou, né? Olha, se a gente pudesse, a gente já teria realizado todas as ações que a gente pretende fazer, né? Não é só corte de custos, mas ao contrário, é a otimização de custos que é diferente, que é essa a sua missão. Fala um pouquinho aqui para 2022 o que é que o contador e a contadora ainda poderá, né, usufruir em relação à questão da estrutura do Conselho. Esse ano de 2022 nós temos um desafio de preparar um novo layout, né, no segundo andar. Dentro desse layout, criarmos um cowork, um ambiente para o profissional. Que máximo! Para o profissional. Nós já estamos em processo de contratação da arquiteta, que vai fazer o projeto. Mudou, né? Os contadores não precisam também mais ter escritórios, né? Isso. Porque a maioria dos trabalhos hoje, nossos contadores, são todos virtuais, né? Nosso trabalho é todo virtual. Antigamente, eu tenho mais de 35 anos de profissão e antigamente a gente passava o dia todo na Receita Federal para resolver um problema do cliente. Hoje não. A coisa mudou. Você faz tudo pelo ECAC, né? Quase 100% pelo ECAC. Então, assim, a gente está em processo de contratação dessa arquiteta para fazer o projeto do segundo andar. E dentro do projeto tem um cowork também, né? Que bom. A gente está com um engenheiro, que a gente já tem, inclusive, o laudo de inspeção predial que foi feito na administração anterior, melhorar um pouco os layouts das salas e ter o profissional pelo menos uma vez por semana lá dentro, trocando ideia. A gente pensa também em criar um dia do conhecimento do profissional ir no CRC, conhecer o presidente, a diretoria. Tudo isso a gente ainda está planejando, mas essa questão do layout já está na formatação de contratação. Que massa. Nós já temos a arquiteta e o engenheiro. E a gente, inclusive, fizemos um esforço, né, o controle interno, para deixar essa dotação disponível pelo menos para iniciar esse trabalho, que a gente não tinha dotação, mas a gente tinha um superávit. E aí a gente trabalhou em cima com o pessoal do controle interno e nós conseguimos aprovar na plenária. E aí está em processo de contratação. Sabe? Que máximo, já não vejo a hora, porque isso vai ajudar muito os contadores. E a gente também tem uma ideia a gente está já em processo de formatação. Já deve estar saindo o pregão eletrônico para fazer a questão da gestão documental do Conselho, a questão do arquivo, gestão documental. A gente imagina também criar um espaço leitura, né? São ideias, né? Que a gente vai criando e tentando realizar os sonhos e dizer assim para os profissionais,
Confiem nas pessoas que estão lá, porque a gente está lá para fazer o melhor para vocês. Né? Nós temos o nosso, eu costumo dizer o seguinte, que a gente está lá temporário para fazer o nosso papel, né? Quem continua são os colaboradores, que com certeza vão continuar esse trabalho. E assim vai cada vez melhorando. Parabéns, Sandra. Eu acho que, assim, justamente graças a essa sua experiência e também em outras instituições, isso acabou agregando muito em relação à administração, ao controle interno, como você bem colocou. Já estou ansiosa já para fazer essa inauguração do coworking, porque eu acho que eu adoro essa questão de inovação. Eu acho que isso vai ajudar muito. E o mais bacana disso tudo, né? É que o conselho não vai ser apenas uma estrutura para abrigar colaboradores. Ao contrário, é para abrigar os contadores, né? Porque, além disso, é importante dizer que no prédio a gente tem também auditórios, né? Para quem... Porque a gente também estamos falando aqui, Sandra, para recém-formados, né, contadores, né, que estão ainda, né, iniciando a carreira. Então é importante dizer o que é que tem no prédio hoje, né? Isso. Nós temos auditório, né? Nós temos sala de cursos lá também. E totalmente acessível. Totalmente acessível, disponibilizado para os profissionais, né? Tem uma estrutura boa, a gente só precisa reorganizar, né? Reestruturar, adaptar com esse projeto aí da arquiteta, que a gente vai mexer logo no segundo andar e lá no atendimento, fazer um atendimento personalizado também lá no protocolo, né, que vai ser. E o segundo andar já pensando no coworking. Ou seja, então assim, a gente inclusive já teve um podcast sobre isso, sobre a questão de você, contador e contadora, estar adimplente em relação ao conselho. Isso que é porque importante. Isso tudo é para você. Mas Sandra, eu sou do interior, né? Eu sou de outros municípios de Fortaleza, do Ceará. E aí, o que é que eu tenho também de benefício em relação ao controle interno? Aí o benefício que você tem em relação ao controle interno é que nós representamos vocês quanto à execução do orçamento, a transparência, o controle dos gastos, buscar receitas de uma forma legal, né? A gente também está com as ideias aí de buscar outras receitas, não tirando do contador, não tirando essa receita do contador, que a gente já paga anuidade, né? E, assim, o controle interno, ele tenta ver a eficiência, a eficácia da aplicabilidade desse custeio, dessas despesas que vem da arrecadação dos contadores, dos profissionais. E o bacana, para quem não sabe, a Sandra também é especialista em licitações, né? Isso. Então, algo mais certinho não tem como, né, Sandra? Nós também trabalhamos, eu tenho 35 anos de órgão público. Sou contadora, além de ser contadora também, já passei por 20 anos sendo superintendente desse órgão, tratando com o RH e tratando com toda a estrutura, com todos os setores do conselho também, que é conselho, que ainda trabalho lá hoje. Além de ser contadora, eu também faço parte, sou pregoeira, né? Sou consultora de outros conselhos na área de licitação. E aí, a gente, mais do que nunca, tem que ter esses controles, tem que ter, né, ver como é a transparência, a economicidade, a isonomia, tudo isso a gente aplica dentro do conselho e nós estamos aplicando dentro do CRC também. Olha aí, gente, que maravilha. Sandra, repete aqui pra gente como é que a gente pode ter acesso aí à administração. Quero conhecer o prédio, quero ter acesso ao balcão, tudo isso está no portal? Tudo está no portal. Se tiver dificuldade no portal, manda um e-mail para a presidência, manda um e-mail para o conselho. Inclusive, a gente tem turmas de estudantes que visitam o conselho. Semana passada, que tem um pessoal do PROS, das PROS, né, que é a Shirley, me passou um e-mail falando, toda vida que vem uma turma, ela me comunica, porque quem que recebe a turma é o pessoal do CRC Jovem, né? Como são estudantes, nada melhor do que o CRC Jovem para recebê-los. Perfeito. Então, o conselho está aberto, está de portas abertas. Se tiver dificuldade no site, manda um e-mail para o Desprov, né? Fala com o pessoal do conselho que é aberto, não tem, a gente tem, pelo contrário, a gente tem, assim, uma satisfação muito grande de receber esses jovens. Eu, pelo menos, que já sou muito... tenho essa experiência de 35 anos já na área contábil, na área de Entrou pública. como menor aprendiz. Para dizer menor aprendiz.
Eu fico muito feliz e fico muito satisfeita quando eu vejo uma turma jovem entrando na área da contabilidade. Gente, hoje, assim, eu tenho várias pessoas que me viram como espelho. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que já passaram no escritório, que eu também tenho um escritório, tenho uma empresa também de contabilidade. Nessa campanha, até falei já, né? Na nossa campanha apareceu muita gente falando que ama a contabilidade, porque se espelha. Inclusive, eu tenho 3 sobrinhas que faziam outra faculdade, deixaram de fazer para entrar na contabilidade. Estão terminando. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande. Inclusive, uma das minhas sobrinhas, ela já fez um podcast com a Juliana. Que máximo, lá na faculdade, a né? Juliette, isso. Então, assim, é bom quando você, como profissional, espelha para os jovens, né? Porque vão por um caminho correto, né? Gostam da profissão. Fico super satisfeita. Ah, que bom. Sandra, prazer demais conversar com você. Igualmente. Eu acho que, assim, eu tenho certeza que estamos aí no caminho certo, né? E quero aqui no podcast, então, e também em outras formas de comunicação, como eu digo, faço assessoria de imprensa, tem o Paulo que cuida da comunicação interna. Enfim, a gente divulgar essas boas novas, né? Para realmente o contador e a contadora entender e saber que realmente essa gestão é 100% transparente, que quer fazer, né? Isso. Sendo ações transparentes, mostrando e prestando contas daquele recurso que ingressam dentro do conselho, que inclusive o nosso presidente, toda semana ele presta conta do que é sendo feito, você dá credibilidade, você dá segurança aos profissionais da contabilidade. E eles estão vendo que realmente a gente está fazendo o nosso papel. Porque se você entrou dentro do conselho, você tem que ter consciência do seu papel, né? Que você vai fazer um papel representar a categoria, os profissionais, e não em benefício pessoal. O nosso trabalho lá é institucional. E outra, é fazer pelo conselho, né, o que vocês sempre lutaram como profissionais, agora como representantes. Isso, você estando lá dentro, como eu já estive do outro lado, lá fora, e recebi o convite para vir ao conselho, para mim é uma experiência muito boa. Porque eu já trabalho dentro de conselho, já passei 20 anos como superintendente e sei como funciona. E sei como é que tem que ser os controles, quero ver a eficiência. Eu tenho que prestar conta aos órgãos de controle externo, não só o interno, mas o externo também. E dar transparência da aplicação dos recursos, porque isso é que dá credibilidade aos profissionais de pagarem a sua anuidade em dia, porque estão vendo que aquilo ali está sendo feito um trabalho de muita responsabilidade e de muita transparência. Perfeito, maravilha. Sandra, mais uma vez, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, né? Fico aí na torcida, um abraço para todos que fazem aí o controle interno. Eu faço parte dessa família e tenho muita honra de fazer parte dela. Quero agradecer também a sua audiência, tá? E te convidar, continua seguindo aí o CRCCE Cast, porque tem muitos outros episódios que você vai conferir. Aqui a meta, também a gente tem meta, viu, Sandra? De realmente apresentar aí todas as comissões e todas as pessoas que fazem aí o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará. Um beijo e até a próxima. Grande abraço.